Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Este mês falamos sobre o impacto da conjuntura geopolítica internacional na economia portuguesa em geral e em vários setores em particular. Para isso, hoje tenho comigo José Barros, CEO da Switch Digital, especialista em cibersegurança, nomeadamente em GRC, Governance, Risk and Compliance. Olá, José, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Na ótica do José, que impacto é que esta conjuntura geopolítica internacional, estes conflitos, falamos mais recentemente do conflito no Golfo Pérsico, mas também podemos falar no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que impacto é que estes conflitos podem ter em Portugal e se isto aumenta o risco para as empresas? Isto dava quase para estar aqui a falar todo o podcast sobre todo este assunto. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite à AEMinho e à Rádio Universitária do Minho. É sempre um gosto estar a falar precisamente destas áreas que me ligam muito, a parte da cibersegurança já há muitos anos e a parte do risco geopolítico também recentemente, mais formalmente, digamos assim. Tipicamente, os ataques são feitos por grupos extremistas e alguns grupos financiados pelo próprio Estado, e isto serve como uma forma de financiamento para outro tipo de atividades. Portanto, se repararmos, ou porque roubam informação e estão a vendê-la na Dark Web, ou porque conseguem desviar fundos. Portanto, um dos casos mais típicos é o CEO Fraud, aquele e-mail que a gente recebe a dizer que o NIF foi alterado, o NIB foi alterado e que agora tem que transferir para aquela conta e o dinheiro rapidamente desaparece. Ou então outros casos como bloquear completamente todo o sistema e têm que pagar para obter acesso ao sistema. Todos esses tipos de ataques são formas de financiamento que é para alguns Estados, e aqui posso incluir o Irão precisamente, a Coreia do Norte, alguns grupos russos e chineses. Portanto, estou a falar do nosso bloco, as ameaças principais ao nosso bloco, e a partir daí, porque recebem criptoativos, depois podem converter em dólares, comprar equipamentos e daí desenvolver nova tecnologia e por aí fora. Portanto, e isso é se calhar a parte mais macro da visão da cibersegurança. Do outro lado, o que nós podemos falar é quem são os principais alvos desse tipo de ataques. E normalmente poderemos dizer, e eu encontro isto muitas vezes, mas nós somos pequenos, quem é que quer saber de nós? A verdade é que hoje em dia vivemos num mundo da inteligência artificial e do mundo da automatização. E conectados. E que rapidamente nós estamos expostos a milhares de pequenos bots que estão treinados para fazer ataques, então podem apanhar um cabeleireiro, podem apanhar um contabilista, podem apanhar outros setores em que dizem, olha, o teu computador foi encriptado, se quiseres encriptar, paga-me $500 ou 500 euros em criptomoedas e desbloqueio-te isso. E a gente disse, pronto, 500 euros foi um prejuízo, vou desbloquear e agora a partir daqui vou resolver isso. A minha resposta a esse tipo de ameaças é, não paguem. Não paguem porque estão a alimentar um monstro ainda maior para chegar a essa parte. Portanto, essa é se calhar a chave principal deste tópico, digamos assim, é não pagar. Falávamos há pouco do mundo conectado. Que setores é que o José acredita ou tem dados disso é que estão mais afetados ou que podem ser mais afetados por estes ataques? A minha opinião são todos. Nós hoje vivemos num mundo ultra digitalizado e cada vez mais digitalizado. Nós vemos as empresas a usar cada vez mais inteligência artificial dentro das organizações sem critério, e isto é uma coisa que me preocupa imenso, porque... E é importante referir, porque a inteligência artificial é bom, mas tem que ser usada com cuidado. Exatamente. Nós temos um projeto, estamos a desenvolver na ordem de €500,000, sensivelmente,
mas vamos usar um modelo que corre localmente com o nosso treino e no fim todo o output é validado por um humano. Só para perceberem o cuidado e a questão da maturidade também, nós somos certificados com o selo de maturidade digital nível ouro, o mais alto neste tipo de certificação, e somos uma das 10 empresas nacionais com esse selo, algo que me honra imenso, porque faz parte da cultura da nossa organização. Portanto, e esse cuidado mostra essa parte da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial já é uma fase muito avançada. Nós hoje temos fábricas com OTs que controlam toda uma linha de produção, que estão a monitorizar e têm um conjunto de dados que, se houver uma alteração nesses dados, pode colocar em causa toda a produção e a qualidade do produto ou do serviço que estamos a prestar. Ora, isso aí vai causar perdas significativas em grandes organizações, mas também em pequenas organizações. Imagine, por exemplo, uma padaria em que usa aqueles painéis todos muito bonitos, táteis de faturação, e tem o computador bloqueado. Como é que a padaria vai escoar o pão que fez naquele dia se aquilo estiver bloqueado assim durante 12 horas? Certo. Ela sabe o que é que tem que fazer a seguir, ela tem um processo para fazer isso. Estamos a falar de uma simples padaria. Qual é o impacto que vai ter no final do mês nas contas dessa padaria e os salários que vão ter que pagar? E quem diz uma padaria, diz uma peixaria, diz um talho, diz um cabeleireiro. Portanto, estou a falar em negócios pequenos, familiares. Portanto, tudo isso para dizer que aplica-se a todos. Antigamente, as empresas grandes eram as principais visadas pelos hackers, porque eram poucos, era muito trabalho manual, havia ainda muito pouco conhecimento e o retorno era interessante, mas não era tão interessante quanto é hoje. Hoje em dia temos grupos, não é um indivíduo, são grupos com ferramentas altamente sofisticadas a tentar entrar nessas grandes organizações, mas ao mesmo tempo a desenvolver a tecnologia, porque hoje em dia nós conseguimos desenvolver tecnologia sem perceber de código, desenvolver tecnologia para atacar toda a gente que esteja interligado. Tem um IP. Através da própria inteligência artificial. Exatamente. Basta, para mim, para estar vulnerável, basta ter um IP. Um IP é um identificador da internet para dizer que este dispositivo está aqui. E as redes sabem como lá chegar. Nós, quando estamos conectados, temos um IP, estamos ligados ao mundo, automaticamente estamos expostos. Se não tivermos medidas de segurança, estamos bloqueados. Eu gosto muito de brincar com isto, muitas vezes nas organizações digo: vocês, quando constroem a vossa fábrica, metem grades nas janelas, metem os portões com chaves diferenciadas, metem câmaras de videovigilância e se calhar até têm um segurança a fazer a ronda durante a noite, certo? Mas depois lá dentro metem um servidor que está ligado à internet e não tem uma firewall nem tem medidas de segurança. E eu pergunto, onde é que está o ouro da empresa? Está fora ou está dentro? Isto é mesmo, eu gosto muito de brincar com isto. Quem vai pelo Alentejo e vê aquelas grandes quintas com os portões bonitos, mas só está lá o portão, tem os pilares e depois não há mais nada. Portanto, isto aqui faz-me ligar a mesma coisa. Ok, tem um portão magnífico porque tem o sistema de videovigilância, tem as rondas, tem tudo mais, mas não tem muros. Portanto, posso ir à volta, pegar no cofre onde está a informação sensível da empresa, os planos de produção, os segredos de produção da organização, levá-los comigo, vendê-los a um concorrente e perder a minha vantagem competitiva. O que é que pode ser feito para evitar estes ataques, se puder ser evitados, a nível, diria até específico da empresa e nacional e até se calhar a nível da União Europeia? Existem políticas? Sim, isso já existe, ainda bem que fez essa questão. Nós hoje estamos todos alarmados com o NIS 2, mas o NIS 2 é precisamente a segunda versão do NIS 1. O NIS 1 versava essencialmente organizações grandes de fornecimento de energia, de transportes, aviação, governos, portanto era um grupo muito restrito e que tinham já redes de conexão entre eles. E um caso muito concreto que eu conheço, que é da Galp, que eu acho para mim que é uma referência em termos de postura e estratégia de cibersegurança, que é melhor falar, ou estratégia de segurança de informação, que é talvez o termo mais correto, a nível nacional.
qual foi o meu espanto? Que nós, no evento que organizamos no ano passado, convidamos o CISO da Galp que esteve lá a falar e ele mesmo diz que foram nomeados no top 5% a nível mundial de maturidade e postura de cibersegurança. Eles já não falam em cibersegurança, eles falam numa organização resiliente, porque tem não só a parte da cibersegurança, tem a parte também da inteligência artificial. Eles estão muito à frente do que nós possamos imaginar. E o que é bom nisto? Nós aprendemos com eles e transportar para os restantes grupos. A NIS 2 surge precisamente pelo entendimento da União Europeia, e bem, que nós temos que olhar para isto como comunidade, uma sociedade, porque estamos todos interligados. E eu gosto muito de usar este termo: eu vigio as tuas costas, tu vigias as minhas. Se eu estiver ciberseguro e tu estiver ciberseguro, mais dificilmente conseguem entrar dentro do nosso ecossistema. E essa NIS 2, essa norma, traz um conjunto de normas e políticas e exigências que as organizações têm que ter, que vão muito além dos antivírus, das firewalls, da tecnologia. Por isso é que eu gosto muito de falar em segurança de informação, porque é toda a estratégia. Aliás, a NIS 2 é mesmo isso, Network Information Security, do que propriamente em cibersegurança. Cibersegurança tipicamente é isso, é o hardware, é o software, a tecnologia que nos permite proteger e ter observabilidade sobre o que está a acontecer. Segurança da informação é muito mais alargado. Temos políticas de passwords, temos políticas de utilização, temos regras de como fazer e proceder, regras de comunicação de incidentes, regras de mitigação de incidentes, regras de comunicação, de reporting de diferentes hierarquias, canais alternativos de comunicação. Por exemplo, a maior parte das pessoas tem o Teams, não é? E envia comunicação. Mas se o vosso sistema informático estiver comprometido, o Teams pode estar igualmente comprometido e a informação pode ser alterada entre um e outro. Então o que é que acontece? Nós sugerimos que utilizem os sistemas mais antigos. Peguem o telefone, fazem uma chamada telefónica como antigamente faríamos, não é? Portanto, não estou a dizer para usar sinais de fumo ou rádios, mas que essas ainda estão mais imunes, mas é só ter esse procedimento. E isso é uma política que tem que ser desenhada dentro da organização, tem que ser treinada para depois estarem resilientes e preparados. E isso é precisamente o que o NIS 2 vem falar. Muitas das vezes as pessoas dizem: mas eu se calhar não estou abrangido pela NIS 2. Eu digo: não olhem para isso. Por vários motivos. Vocês vão querer trabalhar com entidades grandes, certo? As entidades grandes estão abrangidas diretamente pelo NIS 2 e de diferentes setores também. E há uma coisa que eles são obrigados a fazer, que é o assessment da cadeia de abastecimento ou cadeia de relação que tem, seja stakeholders, sejam fornecedores. Portanto, tem que olhar para todos os que se interligam e tem que fazer auditorias. Ora, imaginem que vocês, por exemplo, falamos da Galp, vou usar o mesmo caso, têm que fornecer à Galp. Para poderem, tem um negócio, um contrato gigantesco, ótimo, uma PME daqui do Minho, por exemplo, a fornecer à Galp, um negócio fantástico. Chegam à Galp, a primeira coisa que vai fazer, e tem que ficar em contrato, é um assessment de segurança. Perguntar se vocês têm políticas, perguntar se vocês têm firewalls, se vocês têm backups, se vocês têm canais alternativos, qual é o vosso nível de maturidade e resiliência que tem que estar para poder começar a trabalhar com eles. Podem ter um vosso concorrente que tem o preço 10% superior ao vosso, tem essa maturidade, tem essas certificações. A Galp já é óbvio que sabem quem é que vai escolher, é o vosso concorrente, e vocês estão a perder negócio. Portanto, se pensarem nessa lógica de eu não estou abrangido, não preciso me preocupar com isso, já estão a perder. Por outro lado, o facto de ter algumas certificações confere para o mercado uma vantagem competitiva, porque dizem: não, estas pessoas estão maduras, têm os processos integrados, têm uma cultura de cibersegurança dentro da organização. Portanto, toda essa estratégia é um trabalho grande e eu aconselho vivamente a olharem para a NIS 2, as regras e aplicar, mas com sentido. Não é como, por exemplo, eu para ter a NIS 2 preciso ter políticas, cheque. Não. As pessoas têm que saber o que é que significam essas políticas. As pessoas têm que saber o que é que têm que fazer. Terminando a nossa conversa, José, quais são as expectativas que lhe traz esta conjuntura para Portugal neste ano e até no futuro? Que expectativas? Nós sabemos que estes ataques só vão piorar, só vão aumentar, mas que expectativas é que Portugal pode ter
com esta conjuntura? Eu acho que algumas coisas nós estamos a fazer e acho que somos bons no que fazemos e acho que é uma excelente oportunidade para nós não estarmos dependentes de muita tecnologia, seja ela americana, chinesa ou o que seja. Portanto, e o facto de haver este awareness e esta NIS2 a entrar, acho que vai melhorar muito. Eu tenho alguma expectativa a acreditar que as organizações vão olhar para isto como há uns anos atrás a higiene, saúde e segurança no trabalho, que hoje em dia é obrigatório. Exato. E as pessoas levam isto de uma maneira e a cibersegurança tem que entrar no mesmo caminho, ou a segurança da informação tem que entrar no mesmo caminho, porque por um lado estamos a proteger os nossos assets mais valiosos, que são os funcionários, por outro lado estamos a proteger os outros nossos assets mais valiosos, que é a informação que nós temos e os processos, e ter um mecanismo de falhou aquilo, eu já sei o que é que vou fazer a seguir para reduzir o impacto, para não cairmos, quer dizer, não termos o mesmo impacto. Foi o caso da Jaguar, que teve um mês inteiro sem produzir um único carro. E estamos a falar da Jaguar, que investe milhões em segurança da informação. Nós tivemos uma fábrica portuguesa, fruto da regionalização ou globalização, que teve que fazer layoffs porque não tinha encomendas para entregar à Jaguar, porque a Jaguar não estava a produzir. Exato. Portanto, e é essa ideia da NIS2, é olhar a toda a cadeia para pensar em que se um fornecedor pequeno é comprometido e afeta um grande, e o grande é comprometido, vai afetar muitos mais. E vai afetar as pessoas e as famílias que estão dentro dessas organizações. Não é por acaso que as grandes empresas, todas elas estão abrangidas pela NIS2, porque são empresas com mais de 250 funcionários. Ora, 250 funcionários, no limite estamos a falar de 200 famílias, não é? Portanto, é muita gente a ser impactada e pode trazer um problema social muito grave. Portanto, eu não quero estar a meter medo, porque eu acho que não é meter medo, eu acho que é elevar a maturidade e estarmos mais resilientes e preparados. Muito bem, muito obrigado, José. E terminamos assim mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Hoje a falarmos sobre a cibersegurança das empresas portuguesas, tendo em conta a conjuntura geopolítica internacional. Para a semana temos mais um convidado, mais um episódio. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da AEMinho e agora também no canal Spotify da Associação Empresarial do Minho. Quanto a mim, cá vos espero. Até para a semana. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.